No caminho da nossa viagem, encontramos paisagens como essa. Até uma boiada cruzou com a nossa equipe. Aí não tem jeito, tem que esperar. Tudo isso para chegar na fazenda Santa Rita do Araguaia, propriedade a cerca de 300 quilômetros de Goiânia, localizada no município de Jussara. Os números são impressionantes. Nos 12 mil hectares da fazenda, são produzidos feijão suficiente para alimentar cerca de 800 mil brasileiros durante um ano inteiro. Situação bem diferente de 17 anos atrás, quando o empresário Luiz Henrique Quintal, paulista de Limeira, comprou as primeiras terras na região. O pessoal costumava dizer que nessa terra que não produzia soja. Eu fui persistente, plantei soja e mostrei para o pessoal que aqui consegue dar sim. De lá para cá, foram feitos investimentos no trato da terra, que hoje tem números de produtividade entre os maiores do país, principalmente por conta da agricultura de irrigação. Por ser um rio federal, a responsabilidade pelo Araguaia é a ANA, a Agência Nacional das Águas. Em 2013, a agência concedeu autorização para que a propriedade captasse água do Araguaia. A outorga da ANA vale até 2023 e foi renovada em setembro de 2017. Os problemas da fazenda começaram em março desse ano, quando o proprietário foi denunciado pela Delegacia do Meio Ambiente por estar cometendo crimes ambientais e captando água irregularmente no rio Araguaia, o que ele nega. Eu tenho água armazenada na fazenda, hoje nas represas, que dá para fazer 3 safras por ano. Eu nem precisaria, na verdade, do rio Araguaia, só que das represas para onde foi feito os pivôs é muito longe. E como nós pegamos água aqui e soltamos aqui embaixo, nós praticamente estamos emprestando do rio uma parte e já devolvendo aqui embaixo muito mais do que se pega lá embaixo. Fomos até a propriedade para conhecer o projeto que está sendo alvo de investigação. A água é captada nesse ponto do rio Araguaia. Repare que a captação acontece na diagonal, fora do fluxo normal do rio, sem o uso de dragas ou bombas de sucção. Além disso, o projeto só funciona no período da cheia. É muito fácil a gente perceber que não tem sucção de água. A gente vai fazer aqui agora um experimento muito simples. A gente pegou um punhado de grama, né? A gente vai jogar ali, olha só. A grama, ela simplesmente segue o fluxo natural da água, né? Exatamente, ela segue e lá naquela grade lá, né? Você vai ver que ela vai parar na grade e vai ficar lá. Então nada entra ali, peixe, não entra nada ali. E aqui a gente está vendo mais ou menos, o vento também está batendo, que está empurrando ela. Mas é bem lento, bem lento. Se fosse uma draga, uma coisa que estivesse sugando essa água, já teria levado. Ah, já tinha levado embora, lógico. Está vendo que ela está bem lenta entrando lá. Então, isso é para mostrar que é gravidade mesmo, a gravidade que está levando ela, não é nada mais. Uma grade impede que peixes entrem no sistema de captação. De lá, a água vai para esse tanque, onde aí sim é sugada para o reservatório. Repare que toda a água passa por esse hidrômetro, que manda a quantidade captada em tempo real para a ANA. A agência sabe exatamente o que é retirado do rio. Finalmente, a água vai parar num reservatório linear de pouco mais de 8 quilômetros. As imagens aéreas mostram que o tanque tem um fim. O advogado da fazenda explica que o rio não foi desviado ou canalizado, conforme foi divulgado nas redes sociais. A captação, que tanto se fala da água do rio Araguaia, ela se dá por meio de uma caixa de captação que é colocada, instalada ao lado do leito do rio Araguaia, onde é respeitada uma cota mínima desta lâmina d'água de 3,5 metros. Ou seja, quando o rio Araguaia chegar a 3,5 metros, não há o transbordo desta água para dentro dessa caixa de captação. Somente a partir desta caixa de captação é que há um bombeamento dessa água nos termos da outorga da ANA. Portanto, perceba que não há
a captação dessa água no período da seca. Desta maneira, há um respeito aos ciclos da água, né? Tanto na cheia quanto na seca. A água do reservatório é usada na irrigação da lavoura. Atualmente, são 29 pivôs na propriedade. 12 são abastecidos com água do Rio Araguaia. Os outros 17 usam água das represas. A fazenda conta com 400 hectares só de reservatórios de água, o equivalente a 400 campos de futebol. Essa daqui é uma das represas usadas para irrigar a lavoura. Olha só, a gente pode ver que ela tem uma comporta. A água entra por aqui, passa por debaixo da estrada e olha só, ela sai aqui do outro lado. Olha a dimensão, olha a quantidade de água que sai. E adivinha, toda essa água aqui vai desaguar no Rio Araguaia. Ou seja, essa água da chuva captada pela propriedade, também de algumas nascentes, ela volta novamente para o rio. Isso, nós mandamos muito mais água para o rio durante o ano inteiro do que esse capta aqui, logicamente pela quantidade que vocês podem observar. Essa é a menor represa que nós temos, mas pela frente você vai ver mais duas represas grandes, que o volume de água é muito maior que esse que está retornando para o Rio Araguaia. Então assim, aqui o volume de água nas represas são quase 100 hectares de água, de volume de água de represa, só de água. A água dessa chuva, de nascentes também que existem aqui, ela retorna, então o senhor capta muito menos do que devolve para o rio. Sem dúvida, e são 400 hectares de água que tem a fazenda. São 400 hectares de represa, onde a quantidade de água acho que passa de 5 milhões de metros cúbicos. Ao redor dessas represas já foram plantadas 50 mil mudas de plantas nativas do Cerrado para reflorestamento das margens. Estão sendo plantadas mais 70 mil mudas, totalizando 120 mil árvores. O ano passado foi feito um plantio de áreas degradadas aqui na região, aproximadamente 50 mil mudas. Esse ano o plano inicial é de mais 50 mil mudas, só que provavelmente tem umas áreas aí que vão se estender aproximadamente 20 a 30 mil mudas, totalizando 130 mil mudas mais ou menos do ano passado a este ano. Um outro detalhe é que os pivôs da propriedade só são acionados geralmente por 65 dias, no ciclo do feijão, em abril, maio e junho, justamente quando ainda chove na região. Por conta das características do solo, a irrigação só é necessária quando fica alguns dias sem chover. Normalmente nessa época que seria o verão, né, que normalmente se chove, a necessidade de irrigação é muito menor. Então acaba se fazendo realmente uma irrigação de salvamento. Ao contrário de outras regiões no estado, em que os pivôs são acionados o ano inteiro, inclusive na seca, na região do Médio Araguaia, onde está Jussara, a irrigação é complementar às chuvas. A maior parte da irrigação aqui na região, ela ocorre justamente de meados de outubro até o mês de junho. Né? A gente chama de complementar, é uma inovação que foi implantada aqui no Vale do Araguaia, justamente porque depois de junho, entre julho, agosto e setembro aí, e começo de outubro, você não tem condições climáticas, inclusive, para poder fazer plantio de feijão ou outras cultivares aí, que você tem percas muito grandes, tem uma baixa produtividade. Bento Godoy é engenheiro agrônomo e diretor da APROVA, a Associação dos Produtores do Vale do Araguaia. A entidade foi criada justamente em defesa do rio e dos produtores rurais que estão instalados na região. O presidente da associação lembra que o assunto deve ser tratado de forma racional. Se você colocar dentro da ciência, nós somos embasados cientificamente da atividade nossa. Existe problema? Existe. Qual é a proposta? A proposta é sentar na mesa. O que a gente tem pedido muito, a gente tem participado de todas as audiências públicas, dos comitês de bacia, é que demande a nós. Fala, produtor, eu quero que você faça isso. Nós somos abertos a ouvir qualquer entidade que queira a defesa do meio ambiente, que nos sugiram o como fazer. A cultura do feijão emprega cerca de 5 mil pessoas, só em Jussara. De 2010 a 2015, o produto interno bruto dos municípios da região dobrou.
principalmente por conta do fortalecimento do agronegócio com os projetos de irrigação. O Vale do Araguaia, até então, até um tempo atrás, ele era tido como terras, vamos dizer assim, que não eram tão férteis, né? Ninguém acreditava. E até a questão da valorização. Com alguns empreendedores que vieram, acreditaram e fizeram projetos usando a tecnologia, a gente percebe, isso é visível, que houve um desenvolvimento. Hoje, grande produção, principalmente do feijão, da agricultura dos municípios de Santa Fé e dos vizinhos, são desses empreendedores. Então, a economia desenvolveu muito, a valorização dessas terras, desses imóveis, também é consequência desses empreendimentos. Nas cidades da região, os comerciantes comemoram as vendas aquecidas. Seu Vilmar decidiu ampliar a loja de material de construção em plena crise econômica. Eu acredito assim que Jussara é uma cidade, devido a ser uma cidade polo, é uma cidade que a gente vende bem material de construção. Nós do Ramos não podemos reclamar, porque realmente aqui tem 8 lojas de material de construção e todos vendem. É da região que saem os primeiros grãos de feijão que entram no mercado brasileiro. Cristiano Palavro, analista técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, entidade ligada à FAEG, explica que isso é fundamental para a regulação do preço do produto no mercado. Isso ajuda no combate à inflação, isso ajuda a gente ter alimentos de alta qualidade disponibilizados ao longo do ano todo. Vejo um exemplo, por exemplo, quando a gente tem problemas com a produção de feijão. Os preços no ano passado foram a mais de R$16 o quilo. Esse ano a gente já está vendo um preço muito tranquilo no supermercado e isso é fruto de uma produção que vem quase que mais de 50% de áreas irrigadas. Ele destaca ainda que o Brasil possui um enorme potencial para a agricultura irrigada. Outros países, como Israel, China e Estados Unidos, mantêm muito mais projetos com bem menos água disponível. Onde você tem áreas irrigadas, você consegue agregar cadeias muito fortes, como, por exemplo, a cadeia do alho, batata, cebola, que empregam muita gente, a cadeia do café, toda produzida aqui em Goiás em áreas irrigadas, outras cadeias importantes aí que fazem com que esse uso da água gere frutos, tanto produzindo alimentos durante o ano todo, reduzindo aí os impactos em inflação e outros índices econômicos, como também gerando empregos ainda mais do que a agricultura tradicional de sequeiro, né? O delegado responsável pela investigação explica que o inquérito já está com o Poder Judiciário e que, por isso, não poderia dar mais detalhes da investigação. A polícia ela tem uma atribuição. Ela faz o levantamento, entende que houve crime, indicia. E eu vejo que o delegado não tem que ficar acompanhando procedimentos como está na Justiça. Só posso dizer que temos informações que houve denúncia do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Atualmente, uma decisão do Tribunal de Justiça autoriza o funcionamento do projeto de irrigação. A decisão foi tomada por unanimidade pelos membros da 4ª Câmara Civil. Em outubro, o Ministério Público Federal, em parceria com o estadual, entrou com uma ação civil pública, pedindo o embargo dos pivôs. A Justiça Federal, antes de qualquer decisão, pediu um parecer aos órgãos competentes. A ANA já se pronunciou, disse que não existe elementos suficientes para a suspensão da outorga e que não há qualquer omissão por parte da agência. O advogado do produtor rural explica que é preciso garantir a segurança jurídica de quem investe na terra. Neste processo aqui, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu a decisão favorável ao funcionamento do empreendimento, o próprio Ministério Público de 2º grau opinou também no mesmo sentido. Não há um canal. Ali nós tratamos aquilo como um reservatório linear. Canal, você acaba conduzindo algo, uma água, a um outro manancial. Ali não. O que nós temos ali é a captação devidamente autorizado pela ANA, abastecendo um reservatório linear em razão da formatação, da geografia do próprio empreendimento da fazenda, e que é utilizado esse reservatório para abastecer, e é bom que se diga, 12 pivôs.
Atualmente, a fazenda emprega e dá moradia para 200 pessoas, número que chega a 1.000 na época da colheita. Uma delas é a Cida, que trabalha por aqui há 15 anos. O benefício que a fazenda traz hoje, tanto como empregado, né? Temos vários empregados direto e indiretamente. Tem o benefício para a região, para o comércio, para empresas, né? O produtor rural explica que as portas da fazenda estão abertas para os órgãos de proteção ambiental e que tudo foi feito conforme determina a lei. E todos os rios federais, a ANA que autoriza a captação. E a ANA também são pessoas competentes, engenheiros competentíssimos, aonde eles analisam os últimos 50 anos do rio. Porque todo rio ele tem uma capacidade de água armazenada que pode ser utilizada. O nosso é 0,1% só que capta, né? Porque você vê, nós temos um rio de 220 metros de largura, nós temos hoje o rio lá com 5,5 metros de capacidade de água e onde ele chega com 3,5 metros, automaticamente para a captação por gravidade.